tempo, a gente não vê um time que ganha o que o Flamengo ganhou, que chama atenção como o Flamengo chama, e ele é não só mantido para o ano seguinte, ele é reforçado. O Palmeiras manteve o elenco campeão brasileiro, verdade, mas ele não se reforçou como o Flamengo. O Corinthians, nos últimos 2 campeonatos que venceu, o time foi desmontado em janeiro, 2015 e 2017. O Corinthians não segurou os principais jogadores quando foi campeão. O Palmeiras conseguiu segurar seus jogadores quando venceu, menos o Gabriel Jesus. Mas ele segurou os principais jogadores, só que ele não se reforçou. Então o Flamengo, além de manter o time que massacrou a concorrência no ano passado, ainda vem mais forte para o ano. E aí quanto que vale um jogador? Vale aquilo que o clube está disposto a pagar. Claro. É impossível. Eu como pet, quando o Flamengo anunciou a compra do Arrascaeta, eu fiz esse comentário aqui também, virou até meme. Eu achava que o Arrascaeta não entregaria um futebol à altura do investimento, que é muita grana. Mas, tecnicamente, o Arrascaeta foi impecável. Quanto que vale o Arrascaeta? Sei lá, vale quanto o comprador estiver disposto a pagar. A operação do Gabriel, ela vai além da compra. Se a gente for somar o que o clube vai gastar em salários, a compra por 90% dos direitos, ela é de 78,6 milhões. A conta é de mais 90 milhões em 5 anos de salário. Então, o total, o Flamengo vai gastar numa operação 170 milhões. Eu falei gastar, vou trocar para investir. Porque o retorno que o Gabriel já deu no ano passado, com os 2 gols da Libertadores, com as artilharias que ele fez, isso aí é investimento, não é gasto. Eu acho que o investimento do ano passado foi bem pago. E aí a gente foi ver quanto que se paga por um centroavante hoje no mundo. Vamos dar uma olhada em alguns valores. Por exemplo, o belga Lukaku, que acabou com o Brasil na Copa do Mundo, ele foi do Manchester United para a Inter de Milão por 65 milhões de euros. Tudo bem, é um jogador que já estava na Europa, tem carreira consolidada no futebol europeu. O Sérvio Jovic foi para o Real Madrid por 60 milhões de euros. Ele tem 22 anos. O Haller, francês de 25 anos, foi para o West Ham por 40 milhões de euros. O Ben Yedder, outro francês, ele tem 29 anos. Ele foi do Sevilha para o Mônaco por 36 milhões de euros. É quase o dobro do que o Flamengo está pagando no Gabriel. O Jiménez, que é um jogador mexicano, foi do Benfica para o Wolverhampton da Inglaterra. Ele tem 28 anos. Ele foi por 35 milhões de euros. O Moise Kean, ele é italiano, tem 19 anos. Ele foi para o Everton por 30 milhões de euros, do Juventus para o Everton. O Borja Iglesias, espanhol, 27 anos, foi do Espanhol de Barcelona para o Betis por 28 milhões de euros. O Arnautovic, austríaco, de 30 anos, foi do West Ham para o Xangai, da China, por 25 milhões de euros. O brasileiro Wesley foi do Bruges para o Aston Villa, ele tem 23 anos, por 25 milhões de euros. O Wesley, brasileiro, já falei. Rafael Leão, português, 20 anos, foi do Lille para o Milan por 23 milhões de euros. Vamos virar a página. O Danny Ings, da Inglaterra, 27 anos, foi do Liverpool para o Southampton por 22 milhões de euros. Todos esses jogadores mais caros que o Gabriel. O Neil Maupay, francês, 23 anos, foi para o Brighton por 22 milhões de euros. O Paco Alcácer, espanhol, 26 anos, foi para o Borussia por 21 milhões de euros. O Casper Dolber, dinamarquês, de 22 anos, muito prazer, Rizek, foi por 20,5 milhões de euros para o Nice, da França. O Haaland, fenômeno, norueguês, 19 anos, foi comprado pelo Borussia por 20 milhões de euros. Está barato pelo começo dele, espetacular. O marroquino En-Nesyri foi comprado pelo Sevilha, estava no Leganés, por 20 milhões de euros. O escocês McBurney, 19 milhões de euros, contratado pelo Sheffield United. O venezuelano Rondon, de 30 anos, foi para o Dailan, da China, por 18 milhões de euros. E o Gabriel, 17 milhões de euros. Então, assim, se você for olhar o que o mundo, e a gente mostrou aí times europeus e times da China, tem pago por centroavantes, muitos desses aqui eu não conheço, tá? Foi um levantamento que a nossa equipe fez. O Gabriel, cara, tá na média até mais barato do que se paga por um centroavante no mundo hoje. Não é um caso de um centroavante, mas a Inter acaba de contratar o Eriksen, né, do Tottenham, que é um meio atacante, não é um centroavante.
mas pagou 20 milhões de euros, ou seja, já pagou mais para contratar, para tirar o Eriksen, que tinha contrato até o meio do ano, só com o Tottenham, para tirá-lo do clube. Acho que isso explica até o valor mais baixo, né? Que o Eriksen é um jogador maior, né? De Copa do Mundo, de carreira já consolidada na Europa. Com o contrato vencendo. E com o contrato vencendo. Por isso. O contrato vencendo é que explica. O contratado tinha que ser liberado do Gabigol. Por causa do fair play financeiro. Exatamente. É isso aí. As operações são quase que casadas, né? Foram casadas, exatamente. É exatamente isso. Para contratar o Eriksen, precisava vender o Gabriel. Só que o Inter precisava de um jogador assim, de meio campo. Não precisava de um atacante. Isso aí. Então, o valor, cara, é um valor da média. É que o Flamengo hoje tem condição de se encaixar na média do mercado mundial, coisa que outros clubes do Brasil não têm hoje, esse poder financeiro. Claro. Né? Infelizmente. Imagina se tivesse. Sim. Que campeonato a gente teria aqui? Que competência? Então, seria muito mais competitivo, muito mais interessante, muito mais para a gente ver os bons jogadores e tudo, trabalham muito mais sério. Mas, infelizmente, as gestões passadas está se pagando muito caro agora. Hoje em dia, onde o mundo já está competente, onde um Flamengo, um Palmeiras conseguiram sobressair, e agora, no mercado, eles, infelizmente, mandam. E outros clubes grandes, pelos problemas financeiros, conseguem ter muitos problemas e não conseguem fazer e dar ao torcedor aquilo que o torcedor quer, pela histórica grandeza do clube, porque, não, infelizmente, contra orçamentos, contra poder econômico, hoje em dia é difícil combater. O Tite, e eu tive com ele no ano passado, a ideia dele para a seleção é fazer do Firmino, que você tanto bate, em quem você tanto bate na seleção, diga-se. A ideia do Tite é fazer do Firmino na seleção um atacante armador, como ele é no Liverpool. Centralizado, armando as jogadas no Liverpool, né, para Salah e Mané entrarem pelos lados. O Tite quer fazer isso. Ele tem, pela esquerda, a possibilidade de jogar com o Everton, possibilidade de ter o Neymar, que pode ser centralizado também. E o titular na direita é o Gabriel Jesus. Acontece que o Gabriel se convocou no ano passado. Exatamente. O futebol do Gabriel se impôs e o Tite chamou ele. Por enquanto, o Gabriel é uma opção. Ao Firmino, ao Gabriel Jesus. Você vê o Gabriel eu acho que ocupando esse espaço? Eu acho que o Gabriel vai se convocar, provavelmente ele vai se convocar novamente, né? E ficar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo é uma decisão absolutamente inteligente do Gabriel nesse sentido, se ele pensa em seleção brasileira, sobretudo. O Gabriel tem idade para ser convocado para a seleção brasileira, tem futebol para ser convocado para a seleção brasileira e joga no Flamengo. A projeção é muito grande, a pressão é muito grande. Se estiver jogando bola, se for de novo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como foi o ano passado, vai ser convocado. Se vai jogar com a camisa do Firmino, eu acho que deveria ser testado. O Firmino jogou muita bola na final do Mundial, que era aqui, né? Dizer o óbvio. Mas na seleção brasileira, eu não vi o Firmino jogar ainda o que ele joga com a camisa do Liverpool. Pode jogar até os dois, André. Nem a seleção joga como o Liverpool também. Nem a seleção joga como o Liverpool. Mas pode talvez jogar diga mais respeito, seja mais sério isso para a seleção do que para o Firmino, né? Talvez. Mas ele fez uma boa Copa América, o Firmino, né? Fez uma boa Copa América. Mas não como ele joga no Liverpool. Como ele joga realmente no Liverpool, ele joga muita bola. Acho que dá para jogar os dois. Dá para jogar o Gabigol e o Firmino, dependendo da maneira em que você tira o Coutinho, por exemplo. Problema do Tite, mas tira o Coutinho nunca perde a posição no time, vira e mexe, tá lá sempre o Coutinho. Mas acho que o Gabigol vai ser daqui para frente figurinha carimbada na seleção brasileira. A não ser que algo de muito estranho aconteça e... Para desespero do Flamengo, que faz falta. Desespero do Flamengo. Mas aí... Lembrando que quem terminou a temporada como melhor jogador, a gente tá... Porque você ressaltou muito a questão da idolatria. Mas o Bruno Henrique terminou até acima do Gabigol no que entregou. Né? Acho que o Bruno Henrique terminou o ano como o principal jogador do futebol brasileiro. Muito bem dito, né? Porque estamos falando do Gabigol na seleção. E acho que tudo que você está dizendo, concordo, carimbo, né? Assino, porque é o protagonista. E nós temos muito poucos protagonistas na seleção. Sim. Neymar, o único protagonista que no próprio time que está na seleção. E o Firmino, que você está citando, é protagonista no clube, mas não é tanto. Porque tem outros protagonistas do lado, como o Salah, como o Mané e essas coisas. Mas o resto do time não são protagonistas dos próprios clubes. E quando você vê um Gabigol protagonista, um Bruno Henrique, que é escolhido o melhor jogador da Libertadores
independente que o Gabigol meteu 2 gols na final, no Campeonato Brasileiro, como jogou o Bruno Henrique ano passado, olha aí, ele se autoconvocou também. Exato. Tanto quanto o Gabigol. Diferença entre a autoconvocação deles da seleção, chamar aclamação pelo povo, é só a idade. Que Bruno Henrique 29 e o Gabi 23.